Conheça agora 4 jovens que abraçaram a vida de atleta de alta competição e todo o sacrifício e dedicação que isso implica. São campeões internacionais, atletas medalhados lá fora, mas que em Portugal têm pouco reconhecimento. Campeões sem glória é a reportagem especial desta semana. De olhos postos num livro concentrado no silêncio de uma biblioteca. É assim que encontramos Ricardo. Aqui na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, é mais um estudante de Biologia preocupado com os exames. Mas Ricardo é muito mais do que isso. Foi campeão mundial de patinagem artística em solo dance no ano passado, repetindo a façanha que já tinha alcançado em 2015. É um compensar de todo um trabalho árduo, porque não só o conquistar, mas também pelo caminho, e vamos olhando para trás e pensando que aqueles sacrifícios deram resultado, deram fruto. É uma coisa gigantesca. Desde os 5 anos que trata os patins por tu e o ringue de patinagem por casa. São horas de preparação física, reforço muscular e método para ser o melhor do mundo de rodas nos pés. Ser atleta de uma modalidade amadora é escolher uma vida de treino. Um caminho duro que implica cedências todos os dias. Um caminho que Ricardo não fez sozinho. Ao lado, a família seguiu firme, com o tempo e paciência necessários para acompanhar treinos, viagens e provas. Muitas vezes a minha mãe e o meu pai até ficavam a ver os treinos, o tempo para irem connosco às competições. É preciso, para além de muito dinheiro, é preciso muito tempo também. Tempo e dinheiro. Desporto caro com pouca visibilidade leva à falta de apoios e patrocínios. Mais do que uma claque, os pais são o cheque em branco que é passado em nome do talento dos filhos. São os meus pais que patrocinam, não é, o início desta modalidade, e esta modalidade é uma modalidade bastante cara, desde o material para podermos treinar, os patins, e mesmo para as provas, os fatos. Isto é um desporto de elite, praticamente. Eles começam com os pais a custear tudo, começam na brincadeira e depois, entretanto, os que têm mais aptidão vão desenvolvendo, os treinadores aproveitam-nos e começam e vão terminar depois, já quando na seleção, a fazer treinos bidiários todos os dias, de 2-3 horas por dia, o que para eles implica um sacrifício pessoal e monetário para os pais, bastante elevado. Mas para a mãe Delfina é um esforço que vale a pena. Eu acho que o meu filho é feliz e isso para mim é tudo. Ele sente-se feliz a patinar e eu sou feliz por ele ser feliz, claro. Com vários títulos mundiais e europeus, Ricardo não faz capas de jornais. Apesar de sentir melhorias, acredita que a modalidade merecia mais atenção do público. Eu penso que ainda há muito a fazer, ainda há muita divulgação a fazer, porque nós temos muito bons resultados para Portugal e penso que temos muitos campeões europeus, muitos campeões mundiais, efetivamente também, e nem tudo passa para fora. É triste em Portugal, os nossos campeões do mundo, e temos muitos na patinagem artística, o meu filho é um deles, não ser reconhecido no próprio país como campeão do mundo. Nem por agora o Sr. Presidente até já felicitou alguns campeões, mas a patinagem artística nunca foi chamada. E é triste eu saber que em Itália, na Colômbia, o meu filho é reconhecido como campeão do mundo e em Portugal não. Do ponto de vista social, o que é preciso construir em Portugal é uma cultura de mérito no que diz respeito a uma prática desportiva, e não a cultura da fama ou a cultura do dinheiro, que é uma cultura triste, porque ouvir falar de jornal desportivo e ver do primeiro momento ao último momento só notícias de futebol é triste e é pobre, e portanto é preciso mudar essa cultura. Mas mais do que reconhecimento, fama ou glória, atletas como o Ricardo procuram apoios e principalmente a possibilidade de praticar a modalidade de forma a não prejudicar os estudos. Um dos pontos principais era, através do Ministério da Educação, conseguir articular os horários dos atletas de alta competição e dos atletas que estão a tentar praticar desporto, para os enquadrar nos horários escolares com mais facilidade no desporto escolar. O que até agora está-se a tentar, mas ainda está num estado de utopia quase.
O mesmo procura Beatriz. Da escola vai ao encontro do pai e segue para mais uma sessão de treinos. Aos 17 anos falta-lhe pouco para a maioridade, mas esta adolescente já é campeã da Europa. Foi um momento de orgulho enorme. Nós as três não estávamos à espera das 3 medalhas e isso também nos deixou ainda mais felizes porque vimos o nosso trabalho ser recompensado. O aquecimento dita o início do treino, uma rotina diária para esta turma de elite. Depois de um dia inteiro de aulas, fica difícil enfrentar mais 5 horas de trabalho. Às vezes começa a ser mesmo cansativo vir para aqui todos os dias, mas depois pensamos que isto traz-nos momentos tão bons e que vão ser memórias para o resto da nossa vida e tudo o que nós vivemos aqui é muito diferente do que vivemos sem a ginástica. Todos os dias, Rita e Beatriz, juntamente com Bruna Gonçalves, que se juntou recentemente ao trio, enfrentam a gravidade com a flexibilidade e agilidade necessárias. Beatriz e Rita integram o trio que chegou ao topo, mas nem isso chegou para receberem o estatuto de atleta de alta competição. Um estatuto que lhes permitiria faltar às aulas em alturas de competição, sem que isso as prejudicasse. Nós treinamos muitas horas e às vezes é difícil, nós tentamos conciliar, mas conciliar com a escola e, por exemplo, este ano não tivemos estatuto, mas com o Campeonato da Europa e faltamos a imensas aulas e o estatuto tem-nos vagas para a faculdade. Por exemplo, eu que para o ano entro para a faculdade acabei por não ter o estatuto e isso é uma dificuldade que neste desporto é grande, porque nós não temos muitos apoios e treinamos muitas horas e às vezes é difícil conseguir conciliar. Em competições internacionais estão lado a lado com atletas de topo que se dedicam inteiramente à modalidade. São muito mais apoiados. Na Rússia eles têm escolas, na Rússia, Bélgica, por exemplo, têm escola dentro do próprio ginásio. A escola acompanha os horários com o treino, colocam os testes e trabalhos em alturas em que não há competições. São tudo regalias que nós acabamos por não ter e acabamos por ir para um campeonato da Europa com livros atrás, preocupados com o teste na semana a seguir, em vez de estarmos focados a 100% na competição. Modalidade amadora, não olímpica e, neste caso, praticada num escalão júnior. Nada ajuda estas atletas. Não me desmoraliza muito porque eu gosto do desporto e não é por ser conhecida, não é? Mas é um bocado chato, não é? Às vezes ver tudo o que no futebol se consegue, todas as entrevistas, todos os apoios, patrocínios e na ginástica não há qualquer tipo de regalia. De retorno, estas atletas recebem a formação, disciplina e amizades que vão fazendo ao longo do seu percurso desportivo. Ganham em experiência, mas perdem em tempo útil de estudo, de convivência social e em dinheiro. É que na ginástica não se trata apenas de esticar o corpo, é preciso ginasticar a carteira. Mais uma vez, são os pais um dos pilares para sustentar a prática da modalidade. Elas pagam desde a mensalidade para treinar, a fatos, a viagens, a transportes, tudo aquilo que normalmente está incluído nos outros esportes ditos que participam nos Jogos Olímpicos, por exemplo, não está. Tiago Carneiro conhece bem as dificuldades, dinheiro e tempo despendido, mesmo quando se trata de representar Portugal lá fora. Pagar para representar o país não deveria ser assim. Poderia haver mais apoios, não só nesta modalidade, mas em muitas outras, não é? Que também vivem com as mesmas dificuldades. Os pais acompanham os seus filhos para todo o lado, inclusivamente neste campeonato da Europa, onde as nossas jovens foram campeãs da Europa, tivemos uma claque de pais verdadeiramente fenomenal e que pagam para ir a estas provas. Portanto, os pais fazem parte, são uma parte muito importante no desenvolvimento da ginástica em Portugal.
Também para Diogo Abreu, os pais foram fundamentais para saltar mais alto. Nestas modalidades em que se tem que começar muito novo, parte muito da família também, uma certa aposta, um certo investimento em dar a disciplina para as crianças virem aos treinos regularmente, porque é preciso vir todos os dias, e qualquer criança às vezes apetece estar a brincar, a fazer outra coisa, e nisso os meus pais foram fundamentais e sempre me incutiram essa disciplina de ter que vir aos treinos regularmente. Começou nos trampolins aos 7 anos por brincadeira, até que perceberam que tinha aptidão para chegar mais longe. A partir do momento em que integrou a turma de competição, as medalhas começaram a aparecer. Aos 24 anos conta já com uma participação nos Jogos Olímpicos e um pódio na Taça do Mundo em fevereiro do ano passado. A experiência internacional permitiu-lhe partilhar conhecimento e perceber a realidade da modalidade. Lá fora a grande diferença é ver principalmente uma estrutura nacional, um programa nacional que englobe todas as modalidades olímpicas. Em França, por exemplo, na Rússia, na China, tem centros nacionais de treino onde os atletas vão lá, vivem lá. Isso cria uma dinâmica muito diferente do cá, é mais virado para o desporto e eles estão focados em ir aos Jogos Olímpicos e ganhar medalhas e fazem isso a vida toda. A terminar a tese de mestrado em Engenharia Eletrotécnica, acredita que a formação é uma mais-valia, até porque ser atleta não é para a vida toda. Cá em Portugal é um pouco diferente, não diria que é pior, porque acho que Portugal é dos países que tem mais atletas com licenciaturas ou mestrados, o que também é importante nós percebermos que depois do desporto vamos ter que fazer qualquer coisa com as nossas vidas, porque vamos viver muitos mais anos. Diogo não procura a fama quando salta para cima de um trampolim. Sabe que muitas vezes os pavilhões não se enchem, mas pede uma oportunidade aos espectadores. Os espectadores, acho que só podemos pedir um bocadinho mais de abertura de mentalidade para verem que há outras modalidades que são giras e que dão também nome a Portugal lá fora. Apesar de todas as adversidades, este atleta acredita que Portugal é um país de talentos. Também o povo português, sinceramente, é muito virado para o desporto e nós temos atletas nas variedíssimas modalidades com enorme talento para as condições que Portugal consegue oferecer nas modalidades amadoras. Diogo, Rita, Beatriz e Ricardo são alguns deles. Com esforço e dedicação conseguem colocar duas vidas dentro de uma, a de cidadão comum e a de atleta de alta competição. Apesar das dificuldades, foram capazes de trazer títulos para Portugal, mesmo quando competem taco a taco com atletas altamente profissionalizados. Horas infinitas de treino, cansaço extremo, derrota e às vezes o pouco reconhecimento de um país. Tudo isto acaba por ser compensado quando uma prova corre bem e o pódio é alcançado.